Perdão, Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 28. Versículo 28, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Mateus, capítulo 21, versículo 28. Eu vou ler o 28, a igreja lê, em nome de Jesus, o versículo 29, e assim nós vamos, em nome de Jesus, amém? Diz assim: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E, respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram eles. O primeiro, disse Jesus: Em verdade vos digo, eu vos cumprimento as diretrizes, entrando adiante de vós pelo reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crer. Amém? Senhor, muito obrigado por esta palavra. Abre o nosso entendimento para nós entendermos a tua boa, perfeita e agradável vontade. Que não seja eu, mas o teu Espírito Santo falando com o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Dê uma salva de palmas para Deus e preste muita atenção. O Senhor Jesus Cristo, ele diz que havia um homem, e esse homem tinha 2 filhos. Ele se dirigiu ao primeiro filho, aquele que era o mais velho, primogênito, aquele que era o filho honrado, aquele que era o primeiro, que nasceu, o primeiro filho, que geralmente é o mais cuidado por ser o primeiro, E ele chega para o primeiro filho e fala assim: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Primeiro nós temos que entender o que é vinha. Vinha é uma plantação de videira. Videira seria, entre aspas, o pé de uva, a árvore que dá uva. Mas esse homem, ele tinha uma vinha já crescida, uma vinha que precisava de cuidados. Mas essa vinha ele já não pegou ela desse jeito. Para ela vir a se tornar uma vinha, ao ponto de precisar as pessoas irem lá trabalhar, ele precisava ter cuidado daquela vinha, ter regado aquela vinha, ter plantado a vinha. E a primeira coisa de tudo é escolher um lugar para aquela vinha. Foi a primeira coisa que ele precisava fazer. E depois que ele escolhe a terra, tem que ser uma terra boa, uma terra que ele saiba: se eu plantar aqui, vai dar certo. Assim temos que ser nós também. Às vezes nós queremos fazer as coisas em qualquer lugar e de qualquer jeito. Jesus disse que quando o homem queria construir uma torre, senta-se primeiro e faz as contas para ver se vai dar para construir aquela torre, para que ele não comece e pare no meio do caminho. E é o que o Senhor está nos ensinando nessa manhã. Ele tem uma vinha preparada para mim, para você, mas nós precisamos escolher o lugar onde nós vamos plantar essa vinha. Não é em qualquer lugar e não é com qualquer pessoa. Nós temos que pedir a Deus: dá-me a sabedoria e a direção, para eu saber, Senhor, o local onde eu devo plantar, com quem eu devo plantar, quem eu devo deixar entrar e quem eu devo deixar sair da minha vinha. Aí Deus me lembra lá do livro de Cantares de Salomão, quando Salomão chega para sua esposa e fala assim: vamos caçar as raposinhas que estão fazendo mal às vinhas, elas estão destruindo as nossas plantações. Toda a vinha ela era cercada, para que os animais não viessem e destruíssem a vinha. Só que o jeito que ele cercou
ele cercou de modo que as raposas grandes não entravam, mas as pequenas entravam. Às vezes nós começamos a plantar a nossa vinha, Deus começa a dar o crescimento na nossa vinha, as coisas começam a dar certo, mas a gente só cerca o básico, só não acontece coisa grande e ruim, mas coisinhas pequenas acontecem de pouquinho em pouquinho. Às vezes nós estamos perdendo a nossa vinha, que às vezes é a nossa paz, que às vezes é a nossa saúde, que às vezes é a nossa comunhão com Deus, que às vezes é o nosso ministério, às vezes é o nosso trabalho. Então Deus está dizendo para nós esta manhã: eu tenho uma vinha para vocês, mas vocês têm que cuidar da vinha que eu coloquei nas mãos de vocês. Nós temos que cercar a nossa vinha, não só por cima, onde todo mundo vê, mas naqueles cantinhos onde só entra a raposinha pequena, porque o estrago da raposinha pequena, várias raposinhas pequenas fazem um estrago maior do que uma raposa grande. Esse pai, ele tinha todo esse cuidado com a vinha, e logicamente todos nós que estamos aqui, nós não construímos nada para nós. O apóstolo Paulo vai dizer em Timóteo que é sabido que quando nós viemos para o mundo, nós não trouxemos nada, e quando nós morrermos, nós não levaremos nada. Nós estamos aqui como uma passagem, mas essa passagem tem que ser uma passagem abençoada. Em Provérbios, Salomão vai dizer assim, repita comigo: homem sábio deixa uma herança para os seus filhos. Esta herança não é só uma herança material, mas uma herança espiritual, uma herança de educação, uma herança, um legado para os nossos filhos. O homem sábio, a mulher sábia. Então este homem preparou aquela vinha sabendo que um dia ele ia morrer, mas a vinha ia ficar para os filhos dele. Então, quando nós construímos e buscamos a prosperidade no mundo, não é só para nós, é para nós e a nossa família. As promessas que Deus tem para nós não é só para nós, é para nós e para a nossa família. Acontece que esse homem já era de idade, porque ele tinha 2 filhos que podiam trabalhar. Alguns historiadores dizem que os homens nessa época só eram considerados de maior, aptos para casar ou terem a sua liberdade total a partir dos 30 anos. Você não vê na Bíblia criança trabalhando. Agora, ele tinha 2 filhos, então ele já era um homem avançado. Porque se ele só podia casar com 30 anos e o filho dele já era de maior, então eu calculo que ele tinha no mínimo 60 anos, 61 anos. Então tudo que ele plantou, a vinha que ele comprou, que ele regou, que ele cuidou, agora ele já estava numa idade que não tinha mais aquela mesma força, a mesma disposição que ele tinha antes. Então ele chega para o filho mais velho, que era o filho que tinha mais experiência, e disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Era amanhã? Era semana que vem? Era quando? E aí o filho dele falou: não quero. Ó, foi na lata. Pá! Pai, não estou afim. Vamos dar uma leveza, né? Ah, pai, não estou afim hoje. Quero hoje, eu não quero não. Só que depois ele se arrependeu e foi. Ele não voltou a falar com o pai. Ele simplesmente, eu acho que ele pensou: poxa vida, o meu pai cuidou de mim, me alimentou tanto tempo, já está ficando numa idade já, preparou a vinha para mim, está aí, a vinha dele é minha também, o que custa eu ir hoje lá ajudar ele? Ah, não estou com vontade. Mas depois ele pensou: quer saber de uma coisa? Se ele pediu para mim é porque está precisando, eu vou. E ele simplesmente foi, não falou mais nada para o pai. E Deus está nos chamando para isso nessa manhã. Às vezes Deus fala com a gente várias vezes, e a gente fala para Deus: não quero. Quando a nossa igreja nasceu,
ela era bem pequenininha, num salão muito pequeno, que eu acho que dava metade desse aqui. Acho que só o Zezito vai lembrar dessa época, porque a gente se juntava para orar, lembra, Zezito? E quantas vezes a gente orava lá com a porta da igreja fechada, pequenininho o salão. Mas eu não queria mais ser pastor. Eu já tinha falado para Deus, Senhor, eu tinha feito igual esse filho aqui, não quero. Eu quero ficar tranquilo, de boa. Eu quero te servir, te buscar, mas terminar o culto, eu quero pegar minha Bíblia e ir embora, sem ficar levando problema de ninguém, tranquilo, não quero ninguém olhando para minha cara bravo, porque eu falei uma coisa no altar que o Senhor mandou e a pessoa não gostou. Eu quero ficar aqui, offline, quero ficar de boa aqui, Senhor. E Deus falando, Rodrigo, vai trabalhar na minha vinha. Tem pessoas esperando você, tem pessoas esperando a mensagem que eu vou entregar através de você. E eu, Senhor, eu não quero, levanta outro, coloca outro no meu lugar. E aí eu voltei para a igreja que eu era antes, que era a igreja de Deus e Amor. E alguém vai querer saber, né? Nossa, pastor, por que você não queria mais ser pastor? Onde eu fui pastor, existiam metas e não eram metas de pessoas, eram metas financeiras. Se você não batesse a meta financeira, você era tirado. Era como se fosse uma empresa. Não bateu a meta, você era mandado embora. E Deus não me chamou para tirar dinheiro das pessoas. Deus não me chamou para enganar as pessoas. Deus me chamou para cumprir Mateus: curai os enfermos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Eu não vi Jesus vendendo Bíblia, vendendo os livros, não vi Jesus nem os apóstolos vendendo as cartas deles. E, irmão, a gente tinha meta até com um negócio de TV a cabo, vender TV a cabo, dizendo que era para a igreja, etc, etc. Eu falei, Senhor, até o dia que eu vi um pastor que andava só com um carrão e um casal que dormia no escritório da igreja. E o meu fim foi um dia que eu conheci um pastor que foi para a Amazônia. Para onde? E ele foi mandado pela igreja, assalariado pela igreja. Mas, irmão, você está no meio do mato, começando a igreja, falando de Jesus para pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, lá no meio dos índios. E você não vai conseguir bater meta. Ali foi o meu fim. Eu não fui, mas foi um pastor que eu conheci. Um pastor que estudou até a 5ª série e que tinha filhos para cuidar. Chegou lá, cortaram a ajuda dele e ele começou a comer só abóbora, que era o que os índios davam para ele. Era abóbora de manhã, abóbora de tarde, abóbora de noite. Aquilo me quebrou, irmão. Quando ele voltou para São Paulo, que ele contou a história, aquilo me quebrou. E eu sabia o porquê que aquilo aconteceu. Porque não bateu meta. E aí uma vez eu na reunião dos pastores lá, o pastor falou, você vai, o outro irmão lá, você vai para tal lugar, vai morar naquele apartamento. Aquilo acabou comigo, eu vi que eu estava numa empresa, eu era só um funcionário. E eu falei para Deus, Senhor, isso aqui não é para mim, eu não quero mais. Eu não quero mais. Então eu não quero me envolver mais com isso, porque eu não quero perder a minha fé. Porque enquanto um morava no apartamento de 1 milhão, porque arrecadava bem, o outro só comia abóbora. Eu falei, isso está errado. Eu falei, não pode, isso está injusto. E aí, irmão, eu saí e falei, não quero mais, eu saio fora. Depois o outro pastor também era meio louco, não gostava de mim, porque não gostava, que tinha muito testemunho. Essas bênçãos que vocês iam acontecer aqui, acontecia comigo nas outras igrejas que eu fazia os cultos também. E aí começou a levantar aquele sentimento de ciúme, porque às vezes as pessoas iam na igreja e queriam falar comigo e não queria falar com ele. Ele começou a me perseguir. Falei, Senhor, eu não quero, eu quero fazer a obra de Deus em paz. Falei, eu quero só ir lá na Deus Amor, que na Deus Amor eu prego, terminou a pregação, vou embora, já era, estou tranquilão. E Deus falando, filho, vai trabalhar na minha vinha. Então eu estou falando para vocês isso, não para você ficar escandalizado, meu Deus, que horror. Mas é para você saber que eu tive motivos para abandonar tudo, mas eu não abandonei, porque Deus não merece isso. Deus nunca me abandonou, Deus não tem culpa.
Se os homens transformaram a igreja em uma empresa, Deus não tem culpa nenhuma. E então, o que eu fiz, irmãos? Estou parado aí, eu ia uma igreja visitar, Deus começou a usar pessoas que não me conheciam. Eu falei: irmão, eu vejo um cajado na tua mão. Quem que usa cajado? Pastor. Meu irmão, as almas estão esperando pessoas que nunca me viram. Aí eu sonhei uma vez, e eu via umas 3 pessoas andando de branco, e uma delas apontava para uma porta aberta de igreja, e uma igreja, e falava assim: você tem uma missão, e a sua missão é para libertar pessoas que estão te esperando. Falei: tá bom, senhor, o senhor quer que eu seja pastor? Então eu vou ser pastor então. Mas eu não quero. Eu fiz igual esse filho: eu não quero. Mas eu vou abrir porque o senhor quer. Mas eu quero que então o senhor me dê um sinal na igreja. Já que é o senhor que está mandando abrir, eu vou pedir a bênção para o pastor, vou avisar que eu não venho mais, e eu não vou chamar ninguém. Não vou chamar ninguém comigo. Porque eu aprendi que não é justo você sair de uma igreja e trazer as pessoas daquela igreja com você. Isso não é salvar vidas, isso não é crescer a igreja, é inchar a igreja. Porque você está convidando pessoas que já estão na igreja. É o que a gente até inventa, né? Pescador de aquário. É muito fácil você pescar peixe no aquário dos outros, mas você ir lá no mar pescar para trazer para o aquário, isso quase ninguém quer fazer. Mas eu disse para Deus: então eu quero que o Senhor me dê um sinal. Eu nunca imaginei que essa palavra fosse levar a gente para isso, mas é bom que você vai entender na história da nossa igreja. E eu falei: Senhor, então eu preciso de 2 coisas. Primeiro, que o Senhor faça milagres nessa igreja. E segundo, eu não vou ficar pedindo para o povo, então eu preciso que o Senhor sustente a igreja. E aí a gente precisou mudar de salão, fomos para um outro salão, e nesse outro salão faltava um dia. Perdão, antes de eu falar da mudança do salão, Deus fez 2 curas ali. Uma foi a mãe do Zezinho, que é o que está lá no nosso DVD, e eu lembro até hoje. Ela foi orando, ela conta, né, que ela foi orando: Senhor, o Senhor também naquela igreja. Então quando eu chegar lá, traz a minha cura. E Deus revelou ela, nós chamamos ela lá na frente, ungiu o pé dela, coisa que é difícil fazer. Fiz ela tirar o sapato, ungiu o pé dela lá na frente, e ela saiu curada, está curada até hoje, para a glória de Deus. Foi o primeiro sinal de Deus, um dos primeiros. Mudamos de salão, faltava um dia para pagar o aluguel, eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel da igreja. Fechei a igreja comigo dentro e fui orar e falei: Senhor, está aqui, tem só isso na igreja, Senhor, e eu não vou pedir para ninguém. O Senhor mandou abrir a igreja, eu falei para o Senhor que eu não queria, mas o Senhor falou que ia me mostrar que estava comigo, então me mostra agora, Senhor. Eu não vou falar para ninguém, não tenho dinheiro para pagar o aluguel, vence amanhã. E fui para casa. Quando eu chego em casa, meu pai pergunta para mim: Rodrigo, vocês têm envelope de dízimo? E na época a gente não tinha esse envelope de dízimo, a gente só tinha envelope que é igual esse aqui mesmo, envelope branco. Só tinha esse envelope na igreja na época. E aí ele falou: então traz para mim. Eu falei para meu pai: só tem envelope branco. Ele: então traz para mim. Eu trouxe para ele. No outro dia ele trouxe. O envelope tinha o valor exato que faltava para pagar o aluguel. E faltava 90%, irmão. Não faltava tipo R$50, não. Faltava quase o valor do aluguel inteiro. Aquilo para mim foi um sinal. Aí eu precisava de mais um, que era uma mulher chamada Elaine, que não conseguia engravidar. Ela conseguia engravidar, mas sempre abortava sozinha os filhos dela. E ela era de outra religião. Eu falei: vamos lá na igreja. E ela foi. Primeira vez que ela foi na igreja, manifestou com o demônio. Expulsamos o demônio maligno, dando risada, dando gargalhada, dizendo que era ele que matava os filhos dela. E era o mesmo demônio que ela servia. Era o mesmo que ela saía de madrugada para oferecer o que ela pedia. Era o mesmo que ela vinha com cestas cheias de champanhe, bebidas, flores, etc., que o Espírito pedia para ela. Era o mesmo que estava matando os filhos dela. E eu falo isso para você entender. Olha o esforço que ela fazia pelo mal.
E às vezes nós colocamos impedimentos, e Deus não pede nada disso para nós, amém? E para a glória de Deus, expulsamos o demônio, ela ficou curada. E Deus usou uma irmã e falou para ela: ainda este ano você vai ter uma bênção, e essa bênção vai nascer bem cabeludinho, cabelo bem pretinho. E ela ganhou a bebê dela no dia 31 de dezembro do mesmo ano, do jeito que Deus falou. Então, diante dessas coisas, eu não queria, mas eu comecei a ver, essas eram as pessoas que estavam me esperando, essas eram as pessoas que talvez, se eu não tivesse ido para a vinha de Deus, eu não teria conhecido vocês, vocês não teriam me conhecido, eu não teria visto tantos milagres. A minha irmã Renata falou para mim uma vez: Rodrigo, eu só me converti de verdade na nossa igreja, porque ela era de outra, mas ela disse: eu ia, mas eu servia a Deus com medo. Ela chora até contando isso. Eu não tinha certeza da minha salvação, eu não sabia, eu pensava que era só mais ou menos, mas eu aprendi a servir a Deus, ou seja, a salvação alcançou dentro da minha família. Então o que eu quero dizer para vocês, irmão, a vinha de Deus continua nos chamando, e ainda que a gente esteja falando para Deus: não quero, as pessoas que estão esperando a nossa oração e a nossa palavra continuam esperando. O chamado e o dom que Deus fez nas nossas vidas não é o homem que chamou, é Deus. Porque se fosse homem não aconteceria nada. Eu confesso para vocês, eu ficava triste quando eu passava algumas humilhações em outras igrejas que vocês nunca passaram aqui e que nunca vão passar enquanto eu for pastor aqui. Quem deveria te levantar tentando te derrubar, às vezes a falta de alguém do teu lado, humano, alguém da sua casa, mas depois você vê que mesmo que não tenha ninguém do teu lado, mas Deus está do teu lado. Então hoje eu agradeço a Deus, porque um dia eu fui esse filho. Não quero, porque eu fui o primeiro a ser pregador na minha casa. A minha mãe começou a ir para a igreja, trouxe a gente para a igreja, mas eu fui o primeiro a ser batizado com o Espírito Santo, eu era o filho primogênito. Então, tudo isso mostrou que Deus realmente estava no caminho da nossa igreja. E vocês veem que aqui acontece coisas que é raro acontecer em outros lugares. Deus dá sinais. Eu lembro que uma vez uma mulher aqui da frente desse cabeleireiro chegou para uma irmã e falou: eu quero contar um negócio para você, eu estava precisando de uma resposta. E eu falei com Deus. Quando eu olhei para a porta da igreja, tinha um anjo na porta da igreja, a igreja estava fechada. Uma vez quando eu morava aqui em frente, Deus falou: desce e abre a igreja. Eu falei: Senhor, mas não tem ninguém para deixar lá. Desce e abre a igreja. Desci, abri a igreja, deixei a igreja aberta e voltei para casa, deixei a igreja aberta sem ninguém. Aí chegou uma mulher e parou ali e ficou olhando para dentro da igreja. Aí depois o Zezito chegou e ela pediu para entrar na igreja. Aquela mulher, o Zezito, eu acho que não sabe, mas aquela mulher, ela era mãe pequena de uma religião. Chegou aqui, Deus falou com ela, revelou o problema dela, libertou ela ainda do espírito, manifestou com o demônio. Então eu não tenho motivo dado por Deus para desistir. Então o Pai está perguntando para nós nesta manhã, se Ele, Deus, nos deu algum motivo para desistir. Porque às vezes Deus não nos dá motivo para desistir, mas nós cobramos dele o que os homens fazem para nós. Nós cobramos de Deus o que Deus não tem culpa. Então, voltando aqui para a palavra, a vinha é o mundo, é o planeta Terra, e os filhos sou eu e você. A vinha está aí pronta, Deus já preparou para nós, principalmente aqui no Brasil. Quem nunca ouviu falar de Jesus? Mas qual foi a última vez que a gente falou de Jesus? Qual foi a última vez que a gente falou: Fulano, vamos para a igreja? Tal hora estou passando na tua casa, a gente vai junto. Quando foi a última vez que a gente se deixou ser usado por Deus para trazer os filhos dele
de volta para casa. E às vezes a gente fala, eu não quero, mas foi o pai que te pediu. E aí depois, o outro filho falou assim, dirigindo para o segundo, mais novo, falou-lhe, e respondendo ele disse, eu vou, Senhor, mas não foi. Então na frente do pai ele falou, tá bom pai, eu vou sim trabalhar na tua vinha, vou, com certeza, já estou indo. Mas depois não sabe o que aconteceu com esse menino, ele não foi, falou para o pai que ia, mas não foi. O outro falou que não ia e foi, esse falou que ia e não foi. Quando Deus chamou Isaías, que perdoou o pecado dele, limpou ele, os lábios dele, Isaías ouviu uma voz que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele disse, eis-me aqui, Senhor, e foi. Amém? Quando Jesus começou a chamar os 12 apóstolos, ele foi chamando de 4 em 4, ele não chamou os 12 de uma vez. E teve uns que falou, eu vou, Senhor, mas primeiro eu vou ali resolver um negócio, depois eu te sigo. E você não vê depois no decorrer da Bíblia eles voltando e seguindo. Falaram que iam, mas não foram. Então Deus nos ensina uma coisa, não prometa, apenas faça. Não fale que vai fazer o que você não vai fazer, porque aí você peca duas vezes. Peca por falar que vai e não ir, e peca por não ir. Então não prometa, simplesmente faça. E aí Jesus pergunta, qual dos dois fez a vontade do Pai? E eles disseram, o primeiro. Isso nos mostra uma coisa, não importa tanto o que você fala, importa o que você faz. As tuas ações falam mais do que a sua boca. As tuas ações falam mais do que as tuas palavras. Eu posso falar muito bonito, muito bem. Eu posso me expressar muito bem. Mas se as minhas ações forem ruins, na hora que Deus for pesar, Ele fala que a gente vai dar conta das nossas palavras. Mas na hora de pesar, está escrito que Ele dará a cada um segundo as suas obras, segundo o que você fez. Então muitas pessoas falam muito de Jesus, cantam lindamente, pregam lindamente, mas agem malignamente. E aí Jesus vai dizer naquele dia, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no meu reino. Muitos me dirão, quando te vimos com fome não te demos de comer, quando deixou de fazer para um desses pequeninos. Então Deus está nos dizendo, não vá pelo que os outros falam, veja o que eles fazem. É bíblico, amém? Quem fez a vontade de Deus? O que falou não quero, mas depois foi. E o outro que na frente falou eu vou. E muitos têm feito isso, tem falado para Deus, Senhor, eu te amo, mas assim, eu te amo do meu jeito, tá? Eu quero a bênção, eu quero ser próspero, eu quero a saúde, mas da vinha eu não quero nada, só quero a vinha para mim. A vinha, os caras colhiam as uvas para fazer tanto vinho quanto suco de uva. Isso ele queria beber, mas ir colher a uva não queria. E o Espírito Santo está nos ensinando nessa manhã. Às vezes a gente só quer o copo cheio da uva de Deus, do suco de Deus, mas não queremos ir para a vinha. E nós precisamos ir para a vinha. Amém? E aí Jesus fala, olha, João veio no caminho da justiça. Você não vê João andando com o pecador. Qual era a pregação de João? Arrependei-vos. E às vezes ia uma pessoa ou outra lá, e o que João falava para eles? Vocês são uma raça de víboras. Já imaginou você vir para a igreja? Eu estou aqui falando, suas cobras. Vocês iam ficar bravos pra caramba. Mas a pregação de João Batista era assim, ele era diferente de Jesus. A Bíblia não fala que ele era manso, ele batia nele. Raça de víboras, veneno das serpentes. E ele não andava com os pecadores. Só que o que Jesus disse aqui? Ele veio assim, mas vocês não creram. Mas os publicanos e as meretrizes creram. Ou seja, aqueles que estavam realmente
precisando da palavra, precisando se arrepender, eles não tomaram aquilo como uma afronta, como um xingamento. Eles olharam e falaram: não, eu estou na vida errada, eu preciso me corrigir, eu vou me batizar, eu vou me arrepender, eu vou sair dessa vida aqui. E eles ultrapassaram essa barreira e eram batizados por João. Aí Jesus disse: eles entram adiante de vós no reino de Deus. Jesus veio diferente de João. Jesus andava com pecadores, ele tinha amizade com todo mundo. Ele tinha amizade com todo mundo. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, muita gente falou mal de Jesus porque ele foi para a casa de Zaqueu. Que absurdo! Entrou na casa de Zaqueu e depois fala que é homem de Deus ainda. Mas aquele dia houve a salvação de Zaqueu e da família dele inteira. Aí Jesus fala que o médico veio para os doentes, não para quem já está com saúde. Amém? Veio chamar o pecador ao arrependimento. Ele andava com o pecador, ele não pecava, ele era um exemplo para o pecador, mas ele não desprezava as pessoas. Amém? O que ele quis dizer era o seguinte: que quando a pessoa não quer, sempre vai ter um motivo. Eles não queriam que andasse com pecadores. João Batista não andava e eles não se converteram. Jesus veio andando com pecadores, eles também não se converteram. Quando a pessoa não quer realmente, sempre vai ter um motivo para a pessoa não querer e não fazer. Amém? Então eu falo para você, quando eu disse não para o meu querer, quando eu falei: Senhor, eu não quero, eu não quero, mas quando eu falei: não, eu vou fazer o que o Senhor quer, olha as alegrias que eu tenho. Meu caderno lá, que eu escrevo as coisas que Deus faz, já está com tantas páginas escritas, que eu vou ter que comprar outro caderno para escrever, porque eu escrevo o que Deus faz na minha vida, porque quando vinha a tristeza, eu ia lá, olhava e lembrava de tudo. Meu Deus, é mesmo, isso aconteceu, tal dia, tal hora, em tal lugar, com tal pessoa. Essa do coração do missionário já vai para lá também. Amém? Então, irmão, não esqueça o que Deus fez por você. A vinha continua aí. Amém? E continua esperando por mim e por você. As almas esperam por nós. Eu tenho certeza, e vocês sabem, tem pessoas que já sonharam comigo antes de me conhecer. A irmã Maria, a esposa do Marco, foi uma delas. O Zezito uma vez teve um sonho comigo, que eu quebrava uma cama. Eu vim para isso, irmão. Eu vim para tirar vocês da zona de conforto. Amém? Com amor. Mas eu tenho que tirar vocês da zona de conforto. Às vezes é ali onde vai te deixar com raiva, é onde precisa ser trabalhado. Amém? É ali onde, poxa, eu não gostei disso que o pastor falou, mas às vezes é ali mesmo que Deus precisa trabalhar, precisa mexer ali. Quem está entendendo, diga amém. Ninguém gosta de tomar injeção. Vocês gostam de tomar injeção? Ninguém tem prazer de falar: nossa, eu adoro tomar injeção, vou ali tomar injeção, que delícia. Ninguém faz isso. Mas precisa, né? Precisa. E às vezes a gente não gosta de algumas coisas, mas precisa. Então, irmão, saiba que a história da nossa igreja não começou da minha vontade, não, muito pelo contrário, foi o contrário. Amém? Mas eu fui preparado por Deus. Eu não acho ruim o que aconteceu, o que eu vi, porque eu pedi para Deus para ver. Eu vi o que estava escondido. E tudo isso foi preparação para a gente vir para a nossa igreja e ter uma igreja que anda direitinho. Quem entendeu, diga amém. E até hoje, irmãos, eu sou assim, viu? Eu não fico chamando pessoas de outras igrejas para vir para cá. Uma vez o irmão me chamou, depois eu percebi que eu acho que eu fui até mal educado, mas foi sem querer, de verdade. Falei: irmão, vamos lá na minha igreja lá para você ver fulano cantar. Isso eu falei: irmão, desculpa, eu não vou. Você já chamou fulano para ir lá na sua igreja, lá cantar na sua igreja? Eu falei: não, irmão, não, porque a gente não tem esse costume. Mas eu falei: a gente não tem esse costume, de boa, não foi com maldade, entendeu? Mas eu acho que ele interpretou errado. Acho que ele interpretou que eu disse: irmão, não tem esse costume não, sai daqui. E não foi assim. Mas por isso nós temos que ganhar almas novas para Deus. Vocês são testemunhas, todos vocês que estão aqui foram enviados por Deus. Eu lembro até hoje o dia que a igreja estava aberta. Não era bonitinha a igreja assim não.
E o Marley estava passando em frente e sentiu de entrar. A Cleide também foi a mesma coisa. Já estava dando culto, ela disse que sentiu de entrar e veio para o culto. E assim foi acontecendo, as coisas foram acontecendo. Amém? A Deus congregava em outra igreja, eu visitei a igreja lá alguns dias, depois saí, mas enquanto ela estava lá, eu nunca chamei, ela é testemunha. Enquanto ela estava lá, eu nunca chamei a Deus, vamos lá para a nossa igreja. Mas eu deixei Deus fazer a obra. Quando foi um dia, ela sentiu e ela mesma veio. Amém? É diferente. Zezita a mesma coisa, e assim sucessivamente. Tem que ser obra do Espírito Santo. Algumas pessoas Deus mandou chamar, e eu, para evitar problema, cheguei e falei para o Breno, vai ali na loja ali, chama o irmão para vir para a igreja, fala que Deus mandou convidar ela para vir para a igreja. A irmã veio, está firme até hoje, se batizou até. Então, irmão, as coisas de Deus. Só que Deus está dizendo que nós podemos fazer mais por Ele. Nós, cada um de nós, podemos fazer mais para Deus. Nós precisamos falar de Deus. Nós precisamos mostrar Deus. Precisamos ir para a vinha. Às vezes mexer no barro é ruim. Eu não gosto de mexer em barro, eu não gosto. Mas tem que mexer, nós vamos mexer. Eu aprendi uma coisa, irmão. Jesus, quando ele morreu na cruz, que o pessoal estava judiando dele, ele não veio para sentir aquela dor, que delícia de dor, quero sentir essa dor. Não. Mas ele, sabendo que ele ia sentir dor, ele falou assim, Pai, se você não basta nesse caso, ele não quer dizer, eu não quero sentir essa dor. Mas se tiver que sentir por causa de ti, seja feita a tua vontade. Então nós temos que pesar isso na balança e falar, Deus, e eu não escolho a palavra para pregar. Eu estava orando antes de eu vir para a igreja, quando Deus me deu essa palavra, amém? Às vezes alguns irmãos acham que até fica meio assim, que eu chego na igreja, já subo no altar direto. Alguns irmãos ficam me olhando e falam, nossa pastor, é meio esquisito, já chega, já vai direto no culto. Mas eu já venho orado de casa, amém? A minha comunhão com Deus é constante, eu sempre estou com Deus, amém? Eu digo para você, irmão, eu acho que depois do domingo passado, que sexta-feira eu ia pregar uma palavra, Deus mandou pregar uma. Domingo veio o missionário, e quando terminou o culto, o missionário chega para mim e fala, pastor, eu também não ia pregar nessa palavra não. Eu ia pregar em outra palavra, mas quando chegou aqui, Deus mandou pregar nessa palavra. Depois disso, irmão, não preciso de mais nada. Deus já mostrou que Ele que manda a palavra. Então, irmãos, para isso Deus nos chamou desse jeito. Então vamos ser fiéis a Deus. Vamos ser fiéis a Deus. A minha vontade, o meu desejo é que todos vocês, até a Lara que é criança ainda, todos vocês sejam usados por Deus. Que as pessoas olhem para vocês e vejam Deus em vocês. Que onde você chegar, a paz chegue junto com você. Que onde você chegar, a saúde chegue junto. Que as pessoas se sintam bem e vejam amor em você e falem, olha, é bom ficar perto de você, porque eu sinto um amor verdadeiro, eu sinto verdade em você. Eu quero que Deus use cada um de vocês nos dons do Espírito Santo. Que onde você colocar a tua mão, o enfermo seja curado. Que onde você der um conselho, seja um conselho que vai salvar vidas, que vai salvar casamento, que vai salvar filhos e filhas em nome de Jesus. E que principalmente você permaneça nesse amor de Deus. Que quando o pai fala, filho, vai para a tua vida, ainda que você falou, não vou, não, nunca mais. Mas depois Deus fala, não, quer saber, já estou lá, já estou indo lá fazer a vontade de Deus. Amém? Fique em pé, em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração agora. Eu pensei, pelo tanto de versículo que a gente leu, eu pensei que ia ser rápida essa pregação.